E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, uma ótima semana pra você. Gosto sempre de desejar. Primeira coisa que eu gosto de fazer no vídeo de segunda-feira, desejar uma ótima semana. Como é que foi o seu começo de segunda-feira? Segunda-feira geralmente é uma nhaca, né? Eu fiz um monte de coisa de manhã, fui correr na hora do almoço aqui. Meu Deus do céu, quase morri. Eu não sei, se tem alguém que corre aqui, que tá assistindo. Tem dia que você parece que vai morrer nos primeiros 3 minutos de corrida. Eu me sinto. Só que pra mim não é de vez em quando, é toda vez. Todo dia que eu vou correr, eu me sinto. Dá 5 minutos, parece que eu começo a tentar engolir o ar assim, de desespero. E aí depois, não é que melhora, depois fica suportável. Mas eu queria saber. Eu pergunto pra algumas pessoas, todo mundo fala: não, comigo não. Eu corro normal, eu não consigo correr. Hoje a gente vai falar sobre o Lucas, que é o assunto que a gente tinha combinado ontem. E também falar rapidamente aí do Dorival, que ferrou a gente de novo, né? Na verdade, não é o Dorival que ferrou a gente. O Rafael, por mérito, foi convocado para a seleção brasileira, vai desfalcar o São Paulo em algumas partidas. E eu quero fazer uma pergunta para você comentar aí, se você quiser, lógico. Sim ou não, só uma pergunta básica. Se você quiser, já pode ir falando. Se quiser dizer o porquê também. Você confia no Jandrei? Porque o Rafael, ele vai perder pelo menos 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Vai ser difícil até ele jogar, porque o titular tem o Bento, é o goleiro reserva, né? Que inclusive foi quando ele foi chamado. Só que esses jogos podem aumentar, porque se essas partidas que a CBF adiou do Campeonato Brasileiro entrarem durante a Copa América, ele perde mais jogos. Então, pelo menos 9 jogos. E aí eu quero saber, você confia no Jandrei? Antes da gente falar, use o cupom Barolo para você se divertir com a... Falando em Copa América, você pode se divertir com a KTO, usando o cupom Barolo, apostando na Copa América, fazendo sua fezinha, secando os times rivais do Brasil, principalmente a Argentina, né, que eu sei que muita gente gosta de secar, e torcendo e apostando pro Brasil. Se você quiser, você usa, tá no primeiro comentário fixado, você sabe, é só clicar e se divirta com apostas esportivas. Essa é a palavra, divirta-se com apostas esportivas. Não é para ficar rico e muito menos para ficar pobre. Vou deixar aqui o link para você. Sempre todos os vídeos ficam no primeiro comentário fixado para você se divertir, tá bom? Olha só, no vídeo de ontem teve vídeo, vou deixar na janelinha, falamos sobre a base, a vergonha que a base está no sub-20 do São Paulo, que 7 jogos no Campeonato Brasileiro, 6 derrotas consecutivas e um empate. Falamos do futuro do Mico colombiano e aí, só para falar rapidinho sobre esse assunto, teve um amigo do canal que escreveu assim: Barolo, Mico é o Juan, o Rames Rodrigues não teve nem chance de jogar. Eu respondi o seguinte para ele: mas não é estranho? Você não acha estranho? O time, a diretoria contrata um jogador que não joga, que custa 1,5 milhão por mês e não joga, e não põe o cara para jogar. E ele argumentou que os jogadores teriam derrubado, feito um boicote. Então, se a diretoria contrata um jogador que ganha 1,5 milhão e permite que os jogadores boicotem, ele fecha as portas do São Paulo, né? Fecha as portas. Agora, e aí eu vi uma entrevista do Muricy também, falando, não tem intensidade, por isso que ele não joga. E por que contratou o cara, meu? Por que contratou o cara? Ah, não, porque o Rames foi intenso em todos os times que ele jogou, só no São Paulo que não. Ele nunca foi intenso. Então contrataram o cara, por que contrataram se o cara não é intenso? O Muricy teria falado pra ele, você não joga porque você não é intenso. Então, trouxeram por quê? Pra mim, gente, eu vou falar pra vocês o que eu sempre falo. Continua muito mal contada essa história do Rames Rodrigues. Acho que uma hora vai aparecer uma bomba aí, o real motivo dele não jogar. Eu, sinceramente, acho que deficiência técnica e falta de intensidade, porque contrataram o cara sabendo como ele é, né? Bom, vamos lá. O Lucas jogou... O Lucas nunca tinha jogado na Libertadores. Jogou 28 minutos contra o Taneri, se machucou. A terceira lesão do Lucas desde que ele voltou em agosto. Só queria deixar bem claro que a gente, eu tenho certeza que você também, a gente gosta muito do Lucas, e eu respeito muito o Lucas, por vários motivos. Não só por ele ser um bom jogador. O Lucas, ele pela postura dele que ele teve durante toda a carreira, né? Pelo compromisso que ele teve com o São Paulo, pelo sentimento que ele tem pelo São Paulo, que eu acredito que ele tenha, pela importância que ele teve dentro de campo e por tudo, por ter escolhido o São Paulo. Ele podia ter ido para outros clubes da Europa. Eu acho que ele não ficou no São Paulo porque não teve proposta, ele teria proposta de qualquer outro time. Mas a gente, assim como eu sempre falo, ele não está acima do bem e do mal, e muito menos do São Paulo. Então eu queria fazer os questionamentos para vocês aqui. Aí ele jogou 28 minutos só na Libertadores e saiu machucado. Ficou 1 mês e 12 dias parado. E na volta,
Ele jogou em 3 posições. Eu tava no estádio, eu vi, começou primeiro na direita, depois ele foi para a esquerda e fez algumas jogadas centralizadas. Aí depois do jogo ele falou que ele conversou com o Zubeldia, uma conversa rápida, e o Zubeldia perguntou para ele onde ele gosta de jogar, onde ele mais gosta de jogar. Disse que, inclusive na coletiva o Zubeldia falou, né, que tem que o Lucas nem se preocupou muito em marcar, porque quando ele entrou os laterais já estavam cansados, não subiam tanto. E ele falou que ele quer o Lucas não se desgastando desnecessariamente, para ele estar fresco, para ele estar fresco foi a palavra que o Lucas usou. Fresco na hora de começar jogadas, na hora de fazer as jogadas. Tem que estar fisicamente bem na hora de fazer jogadas. Não precisa ficar correndo para marcar tanto, porque não é isso que o Zubeldia quer. Só que aí, o Lucas, a terceira lesão dele. Nessa mesma entrevista pós-jogo ali na zona mista, ele falou o seguinte, ele falou das críticas, porque tem muita gente criticando ele. Se não me engano, acho que foi o Neto que fez uma crítica bem pesada para ele, disse que não tá jogando nada, aquele jeito do Neto. E ele até comentou, não sei se foi em relação ao Neto, mas ele falou, tem uns comentários aí que a gente não gosta nem de ouvir, mas mas não tem como ficar imune. E ele disse o seguinte, o Lucas, que ele tá bem, que ele tá se sentindo super bem fisicamente, que na carreira dele ele nunca teve lesão grave e que ele talvez, ele fala assim, no Brasil as coisas são um pouco diferentes, né? Ele fala, os gramados são mais pesados, ele fala do metodologia de treinamento diferente. Eu quero que você anote essa frase. E aí, agora ele está se recuperando, voltou pouquíssimo tempo contra o Barcelona e agora a gente espera que ele tenha uma sequência. Na entrevista, inclusive, ele também fala assim, é complicado quando você volta de uma lesão, é normal você sentir um pouco de receio, quando você vai dar um pique, medo de sentir de novo, porque ele já sentiu, né? E vocês lembram como foi, né? Ele machucou a coxa naquela humilhação do 5-0 do Palmeiras, depois ele ficou um tempão fora, quer ver? Eu tenho aqui, ó, tudo certinho pra você, ó. 3 lesões musculares, a primeira contra o Palmeiras naquele 5-0. Mas vamos falar só de 2024, ó. O Lucas sentiu problemas musculares no primeiro jogo do São Paulo contra o Santo André, 3-1, lembra? Que ele saiu e acho que, quem era o treinador na época? O Dorival na época, ou já era o Carpini? Falou, não, é porque, acho que era o Carpini já, né? Não, a gente fez uma carga, isso aí estava planejado, essas dores são normais. Ficou um tempão parado, aí perdeu 2 jogos, voltou contra o Corinthians no jogo da quebra do tabu. Saiu no intervalo também porque não estava 100% recuperado. Segundo o próprio jogador, não estava 100% recuperado. Aí, ficou fora de mais 5 jogos, depois que teve essa lesão contra o Corinthians. Voltou contra o Guarani, naquele empate 1-1, e teve a lesão de novo contra o Tadieres, ficou quase um mês e 12, 13 dias parado. E aí, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, eu já vou dar a minha opinião também, sem problema nenhum. Você acha que o Lucas está devendo? No geral, tá? Eu tô falando de uma maneira geral. Você acha que o Lucas tá devendo? O Lucas, ele foi importantíssimo pra mim na Copa do Brasil, né? Principalmente naquele jogo contra o Corinthians. Porque o Lucas, a chegada do Lucas, ele mexeu com o adversário. Vocês lembram, né? O São Paulo perdeu o primeiro jogo no final de semana, no dia seguinte anunciaram que o Rames Rodrigues, o Lucas já estava contratado e ele só podia jogar no segundo jogo. Eu acho que a parte anímica que o Lucas fez com a torcida do São Paulo, que colocou mais de 60 mil pessoas naquele jogo, foi fundamental. E pra mim, aquele jogo, ele foi o melhor jogo do Lucas com a camisa do São Paulo. Chegou em agosto, aí ele fez 2 jogos pela Libertadores, nenhum gol. No Paulista, 7 jogos e 2 gols. No Brasileiro, 14 jogos e 1 gol. Na Sula de 2023, 2 jogos e 1 gol. Na Copa do Brasil, para mim que ele fez mais, foi um destaque, jogou só 3 jogos, né? Corinthians, os 2 contra o Flamengo, e fez um gol importantíssimo naquele gol da vitória contra o Corinthians. Depois disso, o Lucas, até atrapalhado pelas lesões, eu acho que ele ficou devendo, ele tá devendo. Ele tá baixo, ele poderia entregar muito mais. Mas eu fico me perguntando se, inclusive por um detalhezinho do que ele falou, que eu pedi para você guardar a frase, do tipo de procedimento ali, o treinamento diferente, metodologia de treinamento diferente. O que eu fico me perguntando é o seguinte, vamos mudar a metodologia então pro Lucas? Porque se não mudar, ele vai se estrupiar de novo, não é meio lógico isso? Se ele falar, o gramado pesado, beleza, não tem como evitar. Mas metodologia de treinamento, então, vai mudar a metodologia de treinamento?
Tem gente no São Paulo capacitada para olhar para o Lucas e falar, não, isso aqui não, para ele não. Já tem 31 anos, o histórico dele é esse, nós vamos trabalhar de uma outra forma. Tem esse profissional no São Paulo? Porque como o São Paulo não fala, como transparência é uma lorota do presidente, não existe transparência nenhuma no São Paulo, a gente não fica sabendo de nada. E a gente, como ninguém dá a cara a tapa pra bater isso, quando vão falar pros amiguinhos, aí meia dúzia de amiguinhos na imprensa, quando a gente precisa, a gente pode ter o direito de especular 1 milhão de coisas. Então, tá, eu acho que o Lucas tá devendo, eu também acho que você acha que o Lucas tá devendo. Mas, você acha que é por causa disso? Porque ele só tem lesão aqui no São Paulo. Ele teve uma no Tottenham e outra não sei aonde, outra no Paris Saint-Germain. Só no São Paulo já teve mais lesão do que ele teve na carreira toda. Ah, tem mais jogos no Brasil. Beleza, mas será que justifica? Ele chegou em agosto, já teve 3 lesões musculares. E a pergunta que eu faço é, vão mudar o procedimento com o Lucas? Pra gente ter o nosso mais importante jogador, um dos mais altos salários, pra ter ele em condições de jogo? Ou vão continuar trabalhando do mesmo jeito, estrupiando o jogador do mesmo jeito? Essa é a pergunta que eu faço. E para encerrar, o Jandrei, né, que vai ser o nosso goleiro titular, pergunto para você se você confia nele. Porque é o seguinte, na verdade, o que aconteceu, né? O Ederson, lá, o goleiro do Manchester City, se machucou, teve uma lesão no olho e foi cortado. E é engraçado, eu tava assistindo o jogo do Manchester City quando ele se machucou, que ele saiu pistola, chutando o banco de reserva. Quem poderia imaginar, como é curioso o futebol, quem poderia imaginar que aquela contusão naquele dia do Campeonato Inglês ia prejudicar o São Paulo? Porque prejudicou o São Paulo. Eu acho que a convocação do Rafael, a gente olhando pro lado do profissional, né, pro lado do goleiro do nosso time, bacana. Temos um representante na seleção brasileira, isso é muito bom. Pro goleiro, Rafael, é muito bom, porque eu acho que é um merecimento, é um prêmio do trabalho que ele realizou no São Paulo, junto com o Dorival, né, e vem realizando. Eu acho que o nosso pesadelo com o gol acabou, né, com certeza o Rafael, se ainda não convenceu 100% muita gente, mas eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, é melhor que todos os goleiros que passaram pelo São Paulo depois do Rogério Ceni. Pra ele é um lado muito bom, um lado importante, eu acho que tem que comemorar, a gente fica feliz por ele, eu pelo menos fico feliz por ele. Só que o Dorival prejudicou o São Paulo de novo, prejudica o São Paulo. Prejudicou o São Paulo quando saiu, prejudicou agora com as convocações e agora prejudica o São Paulo de novo, porque a Copa América não vai parar. Mas eu me pergunto, eu pergunto se você confia no Jandrei. A minha preocupação não é só essa, não. A minha preocupação é que no banco de reservas vai ter o Yang, o goleiro que nunca teve jogo pelo profissional. Então a gente vai ter aí competições importantes, o Campeonato Brasileiro, jogos importantes, que acontece alguma coisa. Porque no São Paulo você sabe, né? No São Paulo você vai cravar que o Jandrei não vai se machucar? O treinamento dele, será que é o certo? Não sei. E vai ter um goleiro na reserva que nunca fez um jogo pelo profissional. Um time do tamanho do São Paulo. Agora, em relação ao Jandrei, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que o Jandrei é um bom reserva. É isso. Ah, você gosta do Jandrei? É um bom reserva. Para que serve um bom reserva? Para entrar nessas horas. Então, eu não vou falar para você que eu confio 100%, estou tranquilo, vou dormir tranquilo com o Jandrei no gol do São Paulo nesse jogo. Não, mas eu me preocuparia mais se fosse outro tipo de goleiro. Se fosse os goleiros que a gente tinha aí antes, eu me preocuparia muito mais. Vou acender uma velhinha, pedir proteção para ele antes do jogo, mas um bom reserva. O problema é que bom reserva é assim, é entre eventualmente, né? Não ter essa sequência de jogos aí. Em todo caso, é só a minha opinião, quero muito saber a sua, porque vai ser um desfalque importantíssimo, tá? Falando em competições especiais, Outsider leva você para onde você quiser. Eu tô quase certo. Eu não quero falar muito para não engorar. Eu ir na final da Champions. Tá quase certo. E quem vai me levar vai ser Outsider, lógico, que oferece tudo. Passagem, hospedagem, o ingresso que eu fui ver o preço, quase caí de costa. Se você quiser ir para qualquer evento esportivo no mundo, a Outsider te leva. Tá no primeiro link da descrição, você confere e já entra no WhatsApp deles direto, esse link, e aí você pergunta o que você quiser saber sobre o evento. Inclusive, se você quiser assistir a final da Libertadores, você já compra o seu pacote, independente do seu time estar na final ou não. Aí o seu time não chega na final, vamos dar um exemplo. Você não quer ir na Libertadores mais, porque perde a graça, você pode usar o crédito em outro evento. Então é legal pra caramba. Não perca, tá bom? Aproveite essa oportunidade. A gente volta mais ou menos 8, 9 da noite. Eu peço para você se inscrever no canal, para você deixar o like no vídeo, principalmente para ajudar no crescimento da mídia alternativa. E a gente volta, se inscreva no canal, ative o sininho para você ficar sabendo. Entre 8 e 9 horas, hoje não tem QG Tricolor, o São Paulo não jogou no final de semana, mas aqui a gente não fala tanto
A gente não fala da camisa do Corinthians no Gabigol, né? Que muita gente falou que também não aguentava mais. Mas a gente fala do São Paulo Futebol Clube, tá bom? Fique com Deus, uma ótima tarde. A gente se encontra à noite. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. À noite eu vou fazer com a camiseta vermelha escrito uma das trechos dessa frase. Fique com Deus, forte abraço, tchau.